mistério para a polícia paulista, o assassinato de um casal dentro de casa num bairro nobre de São Paulo. Os 2 filhos do casal tinham saído. A polícia não descarta a hipótese de assalto e levanta uma suspeita. Quem entrou na casa poderia ser um conhecido da família. A polícia de São Paulo desvendou o assassinato do casal von Richthofen. 10 horas depois do crime, Christian comprou esta moto com 36 notas de $100 roubadas do casal na noite do assassinato. Os mentores foram Suzane e Daniel. A filha dele, Suzane, disse que planejou o crime por amor ao namorado. Ela é dissimulada, é a psicopatia, a sociopatia, a condutopatia. Que o pior virá quando você estiver ardendo no quinto dos infernos. Assassina! Olá vocês! Esse é o primeiro episódio do Não Te Contaram, um podcast sobre crimes reais e assuntos relacionados com detalhes que ainda não te contaram. Mas se contaram também, continua aqui pra ouvir de novo, porque do nosso jeito vai ser mais legal. Eu sou a Rafa Longini e ao meu lado aqui pra falar sobre o caso de hoje temos a minha querida Letícia Godoy. Boa noite! Tudo bem, Rafa? Tudo bem, e você? Tô ótima, cara. Ao contrário das pessoas que participaram desse caso, né? É. Famosíssimo caso aí que tá completando acho que 23 anos, né? Pois é, exatamente isso. Dia 30 de outubro de 2002 foi quando esse caso aconteceu e dia 30 de outubro deste ano está fazendo aniversário de morte, né? Não é aniversário de nascimento, vai ser um aniversário de morte. Sim. Das vítimas deste caso. Um grande caso, né? De repercussão nacional que eu acho que mudou muito também até a imprensa, né? Se duvidar. Cara, eu acho que sim. É um dos grandes casos que, quando você fala de crime no Brasil, é o que vem à cabeça, Sim. né? Eu acho que, se não for o primeiro, é um dos primeiros. Claro que tem ali, né, o Maníaco do Parque, que é muito famoso. Tem Nardone. Eu acho que é a Santíssima Trindade, né? Maníaco do Parque, Família Nardone e Suzane von Richthofen. A crush do nosso lindo editor Silas, né? É verdade, né? Um forte abraço pro nosso editor, melhor editor do Brasil, Silas Havani, que tem um crush, apesar da Suzane ser loira, e ele só gosta de morena. Pois é, mas ela não tem franja, né, cara? Ela é loira e sem franja, que absurdo. Então, ela é a única exceção do Silas. Mas então, o caso que estamos falando, como vocês perceberam, é Suzane von Richthofen, não é mesmo? Sim. Antes de falar do caso, deixa eu fazer aqui a minha introdução rapidinho, né? Que eu falei que meu nome é Rafa Longini, sou podcaster ao lado de Letícia Godoy. Eu, faz 7 anos, a Letícia é podcaster há mais tempo do que eu. Eu acho que é uns 8 anos. Há 8 anos. Mas já somos aí do ramo de podcasts faz um tempo. Talvez algumas pessoas vão nos conhecer, né, de outros lugares. Exatamente. De outros espaços da internet, mas agora a gente tá iniciando esse projeto, né, Rafa? Que é uma coisa que eu queria fazer com você faz muito tempo, porque eu sei que você gosta de true crime. Sim. Não que eu seja apaixonada, mas eu acho que é um assunto interessante pra gente conversar. Exatamente. True crime é uma coisa que é muito doido. Eu nunca pesquisei, mas eu gostaria de saber, se alguém souber, deixa nos comentários aqui desse episódio, por que mulher se interessa tanto por true crime. Dizem que o maior público de true crime no Brasil e no mundo é feminino. Por que a gente gosta tanto? Eu acho que é porque nós é tudo pichuruquinha na cabeça, nós não é normal, mas tudo bem, cara, é o nosso jeitinho. É o nosso jeitinho. É o nosso jeitinho. E os caras gostam, a maioria é tudo fé nas malucas. Fé nas malucas, exato, o Silão que o diga, né, Silão? Não, cala essa boca. E caso Suzane von Richthofen é um grande caso de fé nas malucas. Total. Porque o cara, ele se rendeu completamente a uma maluca, com todo respeito, né, supostamente. Uma maluca, manipuladora. Cara, vou te falar que por muito tempo eu achava que a Suzane era, tipo, chamar ela de manipuladora fria, calculista, narcisista. Eu achava que isso tudo era coisa da mídia, sabe? Uhum. Eu falava, a mídia gosta, né, de dar uma sensacionalizada ali, de aumentar as coisas, e eu achava que a mídia tinha pintado ela como uma grande vilã genial, mas que não era tudo isso, sabe? Sim. Quando você
você se aprofunda no caso, você vai vendo que realmente ela é uma pessoa, claro, ela não é genial. Porque ela foi pega muito rápido. Exato, né? Se fosse, ela não teria assistido CSI pra planejar o crime, ou então ela até teria assistido CSI pra planejar o crime, mas ela teria sido um pouquinho mais inteligente. Mas antes da gente falar disso, Rafa, eu acho muito importante a gente falar dos nossos parceiros da Overmind. Eu acho também. Overmind é um produto que foi desenvolvido para quem precisa de performance cognitiva. Como assim, Rafaela? Você falou muitas palavras difíceis. O que isso significa? Pois é, o que isso significa? Você aí que tá cansadão, poxa vida, o meu dia a dia me suga, eu tô muito cansado, não aguento. É que às vezes você não tá cansado fisicamente, né? Você tá cansado mentalmente. Acho que isso que é pior. Mentalmente, exato. A Overmind veio pra o quê? Pra melhorar o seu foco, melhorar a sua cognição, pra você conseguir ali ter mais concentração, mais foco, mais energia mental durante o seu dia. Sim, e o legal disso é que dá pra você usar tanto para o seu dia a dia ali durante o trabalho, né? Às vezes a gente tá tão cansado mentalmente, tipo a Rafa, ela não cansa tanto fisicamente no trabalho, né? Você trabalha com designer. Sim. Então, às vezes você tá lá tentando desenhar alguma coisa, você não consegue ir pra frente, você vai lá, toma o Overmind NXT. Sim. E com isso você consegue se concentrar, você consegue focar na tarefa ali que você tá fazendo. Então, seja trabalho ou seja jogando um joguinho que você gosta. Exatamente, você pode usar também. Ai, nossa, queria tanto jogar mais videogames, mas eu chego em casa muito cansado do trabalho, eu não tenho vontade de fazer nada, fico só passando tela no celular. Só derrete, né? Só derretido. Não, você pode ali tomar o seu Overmind, você pode jogar o seu joguinho, você vai ter mais concentração, porque ele tem cafeína, mas não é muita cafeína, aquela dose pra te deixar com batedeira nem nada disso. É uma cafeína na medida certa. Tem um complexo de vitaminas ali do complexo B. Enfim, tem vários aditivos ali. É tipo um concentrado proteico mesmo, pra você ter mais foco e você ter mais ânimo pra realizar as suas atividades diárias. E com o nosso cupom Não Te Contaram, tudo junto, sem acento, não te contaram, você tem 12% de desconto. Qual que é o site, Letícia? Passa pra nós. O site é overmindoficial.com. Vou soletrar a palavra Overmind. É OVERMIND. overmindoficial.com. É isso, então vamos começar, que já demorou demais essa introdução. Bom, no dia 30 de outubro de 2002, acontece a ligação de uma garota pra polícia. Ela liga e avisa: olha, os meus pais foram assassinados e eu acabei de chegar em casa e encontrei os corpos deles aqui. A polícia vai correndo pra lá, né? Até porque uma menina de um bairro nobre, né? Ela morava ali no Brooklyn, em São Paulo. Brooklyn, 1985. Exato, Brooklyn 2002. É um bairro onde não aconteciam crimes assim tão graves, né? Aconteciam poucos crimes, na real. Então a polícia ficou surpresa e foi correndo pra lá. Chegando lá, a cena que eles encontraram foi ali uma garota tranquila, uma casa sem sinais de arrombamento e, assim, um cenário muito estranho. Quando os policiais constataram ali que os pais da Suzane, essa garota era a Suzane, né? Quando os policiais constataram que os pais da Suzane tinham falecido, eles foram contar pra Suzane e a Suzane olhou e falou: ah, tá, e agora? O que eu preciso fazer? Uma frieza, né, cara? Eu acho que é isso que já deixou ali os policiais e os investigadores cabreiros, né? Porque, mano, não é uma reação normal. Porra, você acabou de saber que seus pais foram mortos. Tipo, você chegou em casa de madrugada, né? Porque, de acordo com ela, ela chegou em casa com o namorado ali de madrugada e... Sim. Viu a casa aberta e não sabia o que fazer direito. Porra, Sim. como é que essa é a tua reação? O que eu faço agora? Pois é. Porra, você chora. Você acabou de saber que teu pai e tua mãe estão mortos. Em tese, a gente espera que ela esteja ali num desespero profundo, chorando, né? Negação Sim. da realidade,
enfim, tem uma série de reações que a gente espera que uma pessoa tenha quando ela acaba de chegar em casa e encontrar os pais mortos. A reação dela foi esquisita. Claro que não dá pra gente medir a reação da pessoa diante de crimes, diante de acidentes e tudo mais, porque às vezes pode acontecer. Tem até um caso famoso dos Estados Unidos onde uma família foi assassinada e o menino não tava em casa. E aí quando ele chega, ele encontra os pais mortos, encontra a cena, né, do crime, e aí ele também não esboça a reação, e aí ele acaba sendo condenado por esse crime. Caralho! Porque, tipo, a mídia meio que pinta ele como um vilão, porque, ele não chorou no enterro dos pais e não sei o quê. Não, realmente, é pessoas e pessoas, porque tem gente que simplesmente congela, né? Às vezes fica travado no lance e não sabe o que fazer. Tem gente que demora pra cair a ficha. Então, assim, esse menino foi acusado injustamente. A polícia simplesmente falou, não vamos investigar mais, vai ser esse menino. Caraca, que absurdo. E foi bem triste. Acabou com a vida dele, assim, sabe? E ele era inocente. Mas aí, isso é caso pra outro assunto aí. Só que, mesmo assim, acende uma luz ali de alerta. Não é uma comprovação de que a Suzane cometeu o crime, mas é um alerta do policial. Poxa, que reação estranha, né? E aí, a hora que a polícia começa a investigar, pergunta pra Suzane o que foi que aconteceu, aonde você tava e tudo mais. E a Suzane fala, não, eu vim pra casa pegar dinheiro e eu fui pro motel. Nisso, Daniel Cravinhos, que era namorado da Suzane, puxa a nota fiscal do motel e mostra, olha aqui, eu tava no motel. Porque é completamente normal. Todas as pessoas que frequentam um motel, o que mais elas andam aí, fazem questão de andar no bolso, é o comprovante ali, né? Nota fiscal de que você tava ali no motel. O cupom fiscal. Inclusive, naquele seriado Casos, como que é? Investigação Criminal. Isso. No seriado Investigação Criminal, disponível ali no Prime, o perito Ricardo Salada, ele fala, poxa, a gente brinca que o cupom fiscal foi o cupom de número 0001 daquele motel. Verdade. Porque nunca ninguém pede um cupom fiscal nessa hora, né, do motel. Normalmente, você vai pro motel com um amante, com um namorado, mas meio na miúda. Ninguém tem orgulho de falar, tô no motel, vou pegar a nota fiscal pra mostrar que eu transei. Não é mesmo? Olhando a casa, o perito, no dia da perícia, o Ricardo Salada achou esquisito, porque ele tava ali olhando a casa, era impecável. Os cômodos da casa estavam bem organizados e os únicos lugares bagunçados eram ali a sala, o escritório e, claro, o local, né, do assassinato, que era o quarto dos pais da Suzane. E todo o resto das coisas foi mantida assim, como se fosse um cenário de televisão. O Ricardo fala que tava tudo muito limpo, muito organizado. Tudo muito limpinho, né? Porque a casa, ela tinha diarista, né? As empregadas, que elas sempre mantinham tudo em ordem, porque a dona Marísia Richthofen, ela gostava de tudo muito organizado, né? Então... Sim, tudo muito bem organizado. E não é muito compatível com o latrocínio, né? Que é um roubo seguido de morte. Porque quando você chega numa cena de latrocínio, costuma estar tudo revirado, porque o bandido, ele age ali na adrenalina, ele vai revirando tudo, ele acabou de matar uma pessoa, então ele tem que sair da cena do crime o mais rápido possível. Então ele tem que juntar a maior quantidade de coisas valiosas no menor tempo possível e sair vazado. Então ele não se preocupa em onde mexer e como mexer. E foi a morte de 2 pessoas, né, cara? Pelo que eu tava vendo, na hora que chegou os policiais, já bateram um olho na cena ali, eles falaram, cara, foi mais de uma pessoa, porque os 2 estavam mortos. Eles até tentaram, né, armar a cena do crime ali. Sim. Acho que foi o Daniel que deixou a arma do Manfred perto dele, como se ele tivesse reagido. Sim. Mas, né, é porque ele tava tentando montar uma cena do crime, e é que nem a Rafa falou, porque eles assistiram o CSI. Sim. E eles achavam que iam conseguir reproduzir aquilo, porque, por exemplo, no CSI tinha muitas vezes que, sei lá, a pessoa culpada era de dentro de casa, era algum empregado, alguma coisa assim, e essa era a intenção deles, né? Sim. Até o perito do caso fala que a Suzane e os irmãos Cravinhos, eles tomaram alguns cuidados que o CSI mostra, né? Então, eles usaram meia de nylon, eles usaram luva, eles usaram coisas pra não deixar nenhuma digital na cena do crime. Só que,
Se a perícia achasse digital deles na cena do crime, a perícia ia relevar, porque a Suzane morava lá, o Daniel era namorado, tava sempre lá, e o Christian Cravinhos, que é o irmão do Daniel, também frequentava a casa de vez em quando. E ainda mais que o Manfred e a Marísia, que são os pais da Suzane, eles ficaram viajando por um mês. E aí, nesse um mês, a Suzane meio que viveu uma lua de mel ali com o Daniel na casa, né? Inclusive, foi daí que saiu as primeiras ideias de, vamos matar os meus pais quando eles voltarem, porque eles tiveram ali, eles tinham um relacionamento que o pai da Suzane, o Manfred, ele não apoiava. Ele queria que a Suzane fosse terminar os estudos dela no exterior, e a Suzane estava apaixonada pelo Daniel aqui, ela não queria ir pro exterior. Loucamente apaixonada. Eu não sei qual que é a pira deles, cara. Eu não sei se eles imaginavam ter um relacionamento meio Romeu e Julieta, porque eu não sei qual que é a pira realmente, porque o que a gente ouve falar é isso mesmo, né, de que eles estavam perdidamente apaixonados, eles ficaram um mês morando juntos, né, porque daí os pais estavam viajando. Aí quando a Marísia e o Manfred voltaram, o Manfred ficou louco, ele brigou com ela, né, porque ele brigou com a Suzane, falou que não ia admitir, que era pros dois caírem fora de lá, e disse que ele bateu nela. E isso foi um dos gatilhos, né, pra eles realmente começarem de fato a maquinar o assassinato dos dois. Sim. E ela também já dizia, eu não sei se é verdade, né, mas ela falava que ela sofria violência do Manfred. Então, a defesa dela alega que ela foi violentada pelo Manfred, mas é uma coisa que a gente não pode confirmar, porque a gente não vivia ali, né, 100% do tempo. E morto não fala também, né? Daí como é que o Manfred vai falar? Exatamente, a gente não sabe. Mas dizem que uma coisa que é comprovada, a família era muito reclusa. Sim. Né? Então eles não eram de grandes demonstrações de afeto, de grandes festas e essas coisas. E a família dos Cravinhos era uma família pobre, mas era muito festeira, mais receptiva. Então a Suzane encontrou na família do Daniel aquele afeto que ela não tinha dentro de casa. E ela se deslumbrou por aquilo, ela queria mais daquilo, só que ela não queria abdicar do dinheiro dos pais, né? Porque a mordomia é boa e tudo mais. Então, o que ela resolveu fazer, a grande ideia foi: vou matar meus pais, ficar com o dinheiro da herança, fico com o Daniel, e aí tudo vai ser melhor, tudo vai ser mais bonito. Então ela, junto aí com os irmãos Cravinhos, traçou o plano de execução dos pais dela, né? E foi um plano muito maquiavélico, né, cara? Porque ela entra lá na casa, ela dá o sinal, né? Ela acende a luz do corredor, acho, né? Pra dar o sinal pros dois irem lá. Porque os dois estavam dormindo. Eles não tinham como se defender. Se bem que eu acho que a Marísia, ela deve ter acordado, né? Claro, ela tava... Daí, como que foi o assassinato? Eles pegaram umas barras de ferro, daquelas de montar armáriozinhos, né? Aquela barra, ela foi montada pelo Daniel, né? Ele pegou peças ali. Sim, foi fabricado, porque a perícia não tava achando o que era a arma, né? Não tinha nada compatível. Porque nas feridas, na cabeça dos pais da Suzane, tinham umas marcas ali redondinhas, né? De um padrão redondinho, umas bolinhas assim. E aí, a perícia não conseguia identificar o que era aquilo. É tipo de gôndola, né? Umas barras de gôndola, assim. Então imagina aquilo. Tipo barra de gôndola, que ele pegou aquilo, só que como aquela barra é fina, ele recheou com um pedaço de madeira no meio. Ele explica lá o modo como ele fez aquilo. Então realmente era uma arma do crime que só ele mesmo teria acesso, porque ele fabricou aquilo. Não é uma coisa que você consegue comprar, uma coisa que você consegue encontrar facilmente por aí, porque era específico, era barra de gôndola com madeira no meio e, enfim, do jeito dele lá. E a arma do crime nunca foi encontrada, né? Porque depois do crime eles colocaram tudo dentro de um saco de lixo e jogaram na avenida. Jogaram fora, né? Depois do crime, então nunca foi encontrado nem as roupas que eles estavam usando na hora do crime e nem as armas do crime. Mas falando da casa organizada, outra coisa que chamou a atenção também da perícia é que enquanto a perícia tava lá na
casa, né, fazendo ali as primeiras avaliações, a Suzane, o Daniel, o Andréas, o Christian, o Andréas era o irmão da Suzane, pra quem não sabe, todos eles foram pra delegacia pra prestar um depoimento, pra falar o que eles estavam fazendo na hora do crime, onde eles estavam e tudo mais. A Suzane alega que ela não tinha mexido em nada da casa, que ela só entrou, viu que tinha alguma coisa errada e saiu. Entrei, eu subi, fui até lá em cima, os pais estavam dormindo. Quando eu desci, eles estavam vindo já, na metade do caminho. Eu desci assustada, apavorada, sem saber o que estava acontecendo, confusa. Não sei, não lembro, era uma sensação estranha, um aperto no peito, não sei. Só que aí ela falou que ela viu que tinha uma mala que o pai dela guardava dinheiro, que tinha sido rasgada, e ela falou a quantidade exata de dinheiro que tinha lá em euro, dólar, real, tudo guardado. E ela falou, olha, tava rasgada, tava cortada na parte de trás essa mala, eu vi e tal. E aí quando a polícia passa esse depoimento pro pessoal da perícia, que tava lá na casa, o pessoal da perícia ainda não tinha visto essa mala, e aí eles saem procurando essa mala, e quando eles encontram a mala, o rasgo da mala estava virado para baixo. Então, como que ela sabia de como estava a mala, que ela estava rasgada e tudo mais, se ela não mexeu quando ela chegou em casa? Adivinhou! Ela é o sexto sentido da mulher. Adivinhou, pois é. Muito esquisito. E aí, aos poucos também, por a casa não ter sinal de arrombamento, ela foi dando ali palpites, né? Ai, não sei como foi que a pessoa entrou. Às vezes pode ter sido alguma empregada, porque tinha uma empregada que fazia ameaça pra gente. Ela inventou isso, né, cara? Aí ela inventou que levou o carro no mecânico e que esqueceu a chave de casa dentro do mecânico, dentro do carro. Só que uma dos fatos legais, assim, que eu acho desse caso, né, da investigação, que eu acho legal, é porque era num condomínio, né, que ela morava. Ela não morava em qualquer bairrinho, assim, que é o vigia que faz o piuí da rua ali. Não é? Tinha um vigia ali e ele tava assistindo o jogo do Corinthians, né? E marcou demais. Eu acho que é porque ele é corintiano, aí marcou demais, porque o único movimento da rua que ele viu enquanto ele estava assistindo o jogo foi o carro da Suzane. Sim, ele tava ali vendo o Corinthians versus Flamengo na TV, e aí ele viu o carro da Suzane chegando, e quando ele sai, o jogo tava acabando, já era 11 horas. Ele narra, né? Olha, eu vi o carro, ficou uns 30 minutos o carro na casa, e às 11 horas o carro saiu porque coincidiu com o horário do final do jogo. Engraçado, né, cara, como pequenos detalhes marcam, né? Tipo, isso que marcou o vigia. Exato. E isso que fez sentido pra caramba também na teoria dos policiais, né? Herói, muito herói esse cara, esse vigia. Assim, o fato da casa estar aberta, eles apontam como um fato corriqueiro, um ato falho, assim, porque às vezes a gente tem movimentos que a gente faz todo dia, né, em casa. Sim. E aí, que a gente faz no automático, nem percebe. Então a questão de trancar e destrancar a casa sozinha por conta própria foi considerado um ato falho. Poxa, ela tava ali fazendo um crime, mas ela tá tão habituada em trancar e destrancar a casa que ela nem lembrou que pra alguém entrar na casa e roubar, precisaria arrombar a porta. Sim. Foi isso, assim. E aí, então, pra executar o crime, depois de toda aquela apuração, de todas essas coisas que a perícia vai encontrando, de coisas que não batem com o depoimento da Suzane e tudo mais, veio ali a confissão do Christian Cravinhos, né? Que é o irmão do Daniel, né? Que é o irmão Daniel. O Christian, depois do crime, ele vai lá, simplesmente pega... No dia seguinte, né, praticamente, acho que ele foi. Foram poucos dias depois, eu não lembro, não sei dizer a data exata. Ele foi lá, pegou dinheiro em dólar e comprou uma moto, uma Suzuki 1100 à vista na concessionária. Desde o princípio, os policiais se concentraram sobre os mais próximos dos von Richthofen e descobriram que 10 horas depois do crime, Christian comprou esta moto com 36 notas de $100 roubadas do casal na noite do assassinato. A hora da compra também foi a hora do enterro. Nesta imagem, Suzane e o namorado Daniel se abraçam. Ela parece desolada.
muito diferente da imagem que passou aos delegados durante toda a investigação. Pra quem não entendeu o grau de burrice, ele pegou todo o dinheiro que tinha na mala, aquele dinheiro lá que a Suzane falou que tinha na mala. Sim. Todos esses dólares e euros, ele foi lá numa concessionária e comprou uma puta de uma Suzuki. Uma motaça. Que não era a Burgman da Suzuki. Não era uma Burgman da Suzuki. Se fosse uma Burgman, a gente ainda até pensava em passar um pano, mas não é a famigerada Burgman. Não. Foi uma Suzuki 1100 ali. Então, eu tava vendo o SBT Repórter que eles fizeram também sobre o caso da Suzane, porque, né, cara, foi um caso emblemático. Então, em todo lugar sempre vai ter novidades sobre o caso. O que os peritos falaram e os policiais falaram foi que, beleza, aconteceu o caso, virou midiático, porque, né, realmente muito estranho, não tem arrombamento. Um casal morre, só tem roubo de joias e tal. Sim. Aí, quando o Christian apareceu lá na concessionária pra comprar a moto com $1, dinheiro vivo. Comprar a moto e comprar a moto no nome de um amigo, né? Ele não ia pôr no nome dele. O dono da concessionária já conhecia o Christian, ele já sabia que o Christian era da maracutaia. Sim. Era um cara meio bandindinho. Já tava sabendo do crime fichado, por conta da mídia já tava também. Sabendo do crime. Aí ele mesmo denunciou a polícia. Ó, um cara veio aqui comprar uma moto com $1. Eu sei que esse cara é um fudido, eu acho bom ficar de olho nele. Sim, exatamente. E aí, com isso, a polícia foi lá, falou, opa, vem aqui, Christian, meu amigo, vão conversar de pertinho. Chamou também Suzane, Andréas e Daniel, todos ao mesmo tempo. Só que aí o Christian foi interrogado separadamente. Isso aí eu achei uma sacada muito boa da polícia também. Sim. Porque quando você interroga todo mundo junto, dá pra você, tipo, ir olhando no olho das pessoas, dos outros criminosos, e meio que você vai se comunicando ali, né, pelo olhar. Então o Christian foi interrogado separadamente por um policial que era mais experiente, e ele tentou ali falar, não, mas é que o $1 eu peguei da minha avó, que ela me deu de presente. Aí o policial falou, poxa, Christian, você é drogado. Você é um fudido, você é pai, você nem cuida do teu filho. Exato, você já é assumidamente drogado. Você não vai guardar dinheiro, né? O usuário de droga, ele gasta tudo com droga. Ele não ia ter $1 guardado. Do nada o cara virou um empreendedor, virou o mindset dele, resolveu investir. Do nada ele é o primo rico da biqueira. Do nada. E aí ele acabou confessando, não, avisei que a gente ia ser pego, realmente foi a gente. E aí nisso, o policial sai, vai pra sala onde tá a Suzane, o Andréas e o Daniel e fala, ó, casa caiu, o Christian confessou. E ali onde a Suzane olha pro Daniel e fala, é melhor então você assumir que a ideia foi sua, porque eu não matei ninguém. Então você assume, até porque depois, se você assumir, você ficar com toda a culpa, eu vou te visitar todos os finais de semana. Mas agora, se eu for presa também, aí a gente vai ficar separados. É muito amor envolvido, né? A casa cai, meu amigo. Aí a casa cai. Inclusive, eu recomendo muito vocês assistirem essa série, né, que a Rafa comentou já, Investigação Criminal na Prime, é muito boa. O episódio é curtinho, né? É bem bom. E o que eu gosto é literalmente isso, é a parte da investigação. Sim. Aí tem o Dr. Guido, né, também falando de como que eles foram ali sacando a psicopatia da Suzane e tal. Sim, o Dr. Guido, que é o psiquiatra, né? É, psiquiatra forense. Sim. O cara é muito bom. Olha, você tem de um lado a doença mental e tem do outro lado a normalidade mental. Da mesma forma que você tem a noite de um lado e o dia do outro. E entre a noite e o dia, você tem a aurora, que não é nem noite e nem dia. Na loucura é igual. Você tem a loucura de um lado, a normalidade do outro. Entre a loucura e a normalidade, você tem a zona fronteiriça, que é exatamente onde nessa zona que a Suzane habita. Ela é uma fronteiriça. Ela não é nem louca e nem normal. Ela é fronteiriça. Por isso que ela pratica o crime com essas características de insensibilidade, uma premeditação primária, infantil, sem nenhum tipo de remorso, apenas chorou quando ela soube que ela foi condenada a 40 anos ou 45 anos de pena. Então, quando a coisa pega nela, ela se manifesta. Quer dizer, ali estava sendo julgada a vida dela,
Estava sendo julgado a morte do pai, da mãe. Então ela é uma pessoa que não é doente mental, que delira, que alucina. Isso ela não é. Mas ela também não é normal. E também tem na Prime os 3 filmes, né, contando desse caso. Porque realmente, cara, é muito absurdo como que a menina planeja a morte dos pais, achando que vai dar certo dela ficar com a herança dos pais. Sim. Dela continuar com o namorado e tudo bem. Que a polícia é realmente muito tonta, que, eu tô dentro da minha casa, mas eu vou usar luva porque ninguém vai suspeitar de mim. Poxa. É, exatamente. Eu vou usar luva pra não deixar digital na minha casa. E o que é legal dos filmes, né? A menina que matou os pais, o menino que matou meus pais e também tem o terceiro filme que é sobre a investigação. Sim. São as duas versões, porque em determinado momento, depois que eles confessaram, né? Eu acho que daí eles deram os depoimentos separados, né? De como é que foi. Sim, porque o que a polícia faz? Quando tem algum crime, quando tem alguma coisa assim, e a pessoa vai prestar depoimento, a polícia faz a pessoa repetir a história várias vezes. Sim. Então, eles deram vários depoimentos, e aí em vários desses depoimentos você vê que a história vai mudando. Porque quando a história até quando é verdade, na hora que você vai contar de novo, você acaba, às vezes, lembrando de algum detalhe a mais, ou então você acaba, algum detalhe foge, você não menciona. Então, quando é mentira, a história muda mais ainda. Então, eles ficam ali fazendo eles darem as versões deles pra ver se eles conseguem pegar ali as inconsistências, né, nos depoimentos. E no filme é muito legal porque tem detalhezinhos, assim, que são muito interessantes, assim, que muda de uma versão pra outra. Sim. É muito legal. Tem uma hora que eu acho que muda o carro também. Eu não lembro se o carro ou a cor do carro muda nos filmes, assim. É bem legal. É com a Carla Dias. É, com a Carla Dias. Eu achei que ela tá muito bem no papel, inclusive. Ela incorporou bem até. Ulysses Campbell, que é o autor do livro que conta ali sobre a Suzane. Inclusive, Ulysses Campbell, que rachou de ganhar dinheiro em cima de Suzane, de Matsunaga. E Flor de Lis. Ele tem, tipo, uma trilogia, né? Acho que é o Mulheres Assassinas, né? É a tríade a Santíssima Trindade das assassinas do Ulysses Campbell. Ele diz que os filmes não são tão legais, assim, pra você saber da investigação, ou que, então, o ideal é você não levar exatamente aquilo que tem nos 3 filmes como única verdade. Porque os filmes, eles são baseados nos autos do processo, né? O que é o auto do processo? São as versões que os advogados vão e bolam junto com as pessoas que estão sendo julgadas ali, né? E aí é divulgado dentro desse processo. Então ali tem bastante coisa ali que o advogado vai dar uma manipulada, explica, Suzane, agora você vai falar assim, você vai fazer isso, aquilo. Daniel, agora você alega isso, aquilo. Então, não é tão confiável. Aí, quando você para e pega, além dos autos, você pega relatório de comportamento dessas pessoas dentro da delegacia, relatório de... Enfim, tem inúmeros relatórios que estão fora dos autos do processo, você consegue ter ali mais uma base real, uma perspectiva real de como foi que o crime aconteceu, né? Então, assim, é legal assistir os filmes porque você fica curioso, né? Você fala, tá, o que a Suzane tá alegando? Vamos ver. Tá, o que o Daniel tá alegando? Vamos ver. Tá, e o que a polícia achou e falou no processo? Só que eu acho que é legal se aprofundar ainda mais. Então, assim, veja antes de você ter ali a sua própria opinião, procure todas as fontes possíveis de informação, porque tem bastante coisa do caso. Tem muita coisa, cara. É como eu falei, eu tô repetitiva, mas é porque é verdade, é um caso emblemático. É a menina que matou os pais, cara. Sim. Pra ficar com o cara, porque beleza, ela tá apaixonada, só que, porra, é realmente assim, é só assim que você consegue ficar com uma pessoa? Não, né? É inconcebível, tá ligado? Tipo, como que realmente passou? Só que, porém, entretanto, durante a investigação e depois, durante o processo, eu não sei se você ficou sabendo, Rafa, mas ela namorava um outro carinha antes, que eles terminaram, aí esse piá, ele foi pra fora do país, e ele só foi pra fora do país porque quando ele chegou, acho que na casa dele, ele falou com o pai dele, não sei se o pai dele, o irmão dele, não sei, que ele queria matar os pais da Suzane. Eita! Não sabia disso. Então, tipo, já tinha esse histórico, juro pra você, cara, no SBT Repórter fala isso, só que isso nunca constou nos
altos e nunca deram lá tanta moral pra isso, porque não tinha como provar de fato que ela já meio que planejava a morte dos pais, até com um outro relacionamento anterior dela. Poxa, então, pra você ver que não tem como a ideia ter partido dos irmãos Cravinhos, né? É, porque ela queria meter essa, né, cara, depois. Ela queria porque queria que a culpa fosse do Daniel. Ela falou que eles drogavam ela muito. Ai, porque eles me davam tanta droga. A entrevista dela do Fantástico, tem uma entrevista que ela vai, a camiseta da Minnie, cor de rosa, ela tá com o cabelo preso. É porque ela é uma menininha. Porque ela é uma menininha, uma querida, né? E aí ela fala, ai, eles me davam muita droga, muita droga. O Daniel falava pra mim, ai, que se você me ama, então usa mais droga e muita droga. Começou a me oferecer várias drogas. Ele falava, vai, cheira, não seja careta, vai. Pode confiar, você não vê? Eu faço e é legal, faz também. Então, tipo, ela queria passar a ideia de que, nossa, eu nem sabia o que eu tava fazendo, eu tava completamente dopada. Só que, tipo, a droga que ela diz que usava é maconha. E, pô, que maconheiro que você conhece que fuma uma maconhinha e fala, vou matar minha família. Vou matar minha família hoje, né? Eu não conheço, cara. Se tem, eu não conheço. Que isso? Não, maconheiro é o bicho mais de boa que tem. Se você olhar o maconheiro, ele tá... Quanto mais maconha o maconheiro usa, mais de boa ele mais fica. Mais sorridente ele tá, né, cara? Mais ele é alegre, feliz. Ele não quer guerra com ninguém. O maconheiro só quer acender o seu dedo de gorila e ficar ali. Ele quer a Jamba, ele quer o Gilberto. Ele quer... ele não quer matar o pai de ninguém, não. Ele quer ficar de boa. Não, ele quer ficar na paz, ele quer curtir a natureza, ele tá suave. É isso. Então ela tenta construir toda essa narrativa. E aí é engraçado porque enquanto o Fantástico tá lá entrevistando ela, o advogado dela, que até então tava como tutor legal também dela, chega pra ela e fala, ela já tava microfonada. Viralizou esses dias, né, Escort? Ela não sabia que o microfone já estava ligado e ele chega pra ela e fala, você vai lá, você vai falar que tá triste, você vai chorar. E aí ela fala, chora bastante. Eu não vou conseguir chorar. Ele fala, então tá bom, então se você tá feliz, você mostra que você tá feliz. Ela sai... Ela sai que nem uma... saltitando. Sai saltitando, cara. É bizarro. Bizarro. No dia seguinte, 2 diálogos flagrados pelo Fantástico mostraram que estávamos diante de uma farsa. Você vai ver agora como ela foi montada. Logo no começo da gravação, a câmera registra uma conversa ao pé de ouvido entre Barney e Suzane. O microfone, que já estava ligado, capta o diálogo. Ele orienta a Suzane a chorar na entrevista. Fala, dá um beijo. Bora. Não vou conseguir. Você tá feliz? Então você tá feliz. Tá feliz? Acabou. Pode? Pode. Sei como que ele tá. Gordão! E aí, tudo bem? E isso foi uma das coisas que também acabou destruindo a narrativa dela, porque, né, os jornalistas estavam lá. A guria, ela ainda tava sendo... Acho que ela não tinha sido presa ainda, né? Ela só tava... Não, ainda não. Ela tava sendo... investigada, talvez, acho. Investigada, isso. Ela tava como suspeita. Ela só tava sendo investigada. Porra, o que o jornalista vai fazer com um negócio desse? É claro que vai colocar na TV. Lógico. E aí eles acusaram o golpe. Falaram, aí a menininha inocente que tava aí chorando um monte no velório dos pais, no enterro dos pais. Aí, a guria sai gaitando de felicidade, cara. E teve uma série de incongruências também nesse comportamento, que no dia seguinte ao crime, a polícia e os peritos foram até a casa pra pegar mais provas, e ela tava dando uma festa, né? De manhã ela enterrou os pais, à tarde ela deu uma festa na piscina. Ela tava mó feliz, a menina de biquíni, um monte de jovem lá. Aí quando os policiais chegaram lá, ela pegou e foi mostrando a casa, né? Tipo, aqui é a cozinha, aqui é a sala. A cama tava com muito sangue, eu já me desfiz da cama já. Mas aqui, não sei o que, e fumando um cigarrão, né? Não, porque aqui é isso, aqui é aquilo, não sei o que e tudo mais. E aí eles falando, poxa, a polícia olhou e falou, nossa, mas ela vai mostrar a casa pra gente como se fosse um guia turístico? Que
coisa, né, esquisita. E ela não derrama uma lágrima durante todo o processo. O único momento em que a Suzane chora é quando sai a pena dela, no dia 22 de julho de 2006. Demorou 4 anos, né, cara? Foi uma investigação, porque a justiça demora, né? Demora mesmo naturalmente, independente do caso, independente de qualquer coisa. Você vai levar pra justiça, meu chapa, vai demorar. Demora. A lei, ela demora, mas ela pesa. E ali, quando saiu a condenação, a Suzane pegou 39 anos de cadeia, puxou 39 anos, e aí ela chorou. E o Christian pegou 38, né? 38 em uns meses. Sim, o Christian pegou 38, o Daniel pegou 39 anos também, só que tipo assim, a Suzane pegou 39 redondo, ele pegou 39 anos e 6 meses. Ela só pegou essa pena alta porque o júri entendeu que ela foi a mentora, ela não executou fisicamente, porque quem deu na cabeça da Marísia foi o Christian, quem deu na cabeça do Manfred foi o Daniel, mas ela que planejou tudo. Sim. A galera que tava ali julgando, né, falou que ela tava sim envolvida e ela merece sim uma pena alta. E até o arrependimento, né, o júri viu. Tanto o Christian, ele mata o Manfred e ele se arrepende na hora do que ele fez. Sim. O Daniel também. Na reconstituição, eu tava vendo também lá no SBT Repórter sobre o caso. Na reconstituição, o Daniel, ele ficou muito imerso, assim, na reconstituição. Sim. Porque o policial que tava fazendo o papel do Manfred, ele realmente parecia fisicamente o Manfred. Sim. Então, o Daniel, ele chora, assim. Ele fica desolado, ele fica tentando reconstruir, mas ele tava imerso na cena, ele tava lá de novo, sabe? Tipo, exato. Ele tava no quarto, ele viu o cara na cama, aí o policial meio que vira uma hora, assim, ele olha pra cima, já acabou. Aí isso, nossa, acaba com o Daniel. O Daniel, ele tava absorto, ele tinha entrado na cena, ele tava revivendo o momento. Ele começa a chorar compulsivamente, a gente não tinha como fazer essa reconstituição andar. Ele falou assim, eu só vou conseguir continuar se eu ficar de mão dada com a senhora. Eu falei, tá bom. Aí foi quando nós fizemos a oração. Fizemos um Pai Nosso, pra gente conseguir continuar, né, a reconstituição. Exatamente, o Daniel, ele fica muito abalado, ele chora muito, tanto que, de acordo com o que tá registrado, assim que ele acaba de bater no Manfred, ele já faz carinho e começa a pedir desculpa. Ele faz carinho na cabeça do Manfred ali e começa a falar, ai, desculpa, não queria ter feito isso. Já achei que o Christian foi um pouco mais bruto. Ele foi mais bruto, é porque ele tava, acho que, um pouco mais desesperado também, tanto que houveram vários golpes que ele errou, né, tanto que tem marcas na cama, assim, se o pessoal, né, quiser olhar depois, tem imagens da cama também toda batida, foi porque ele errou. E eu acho que a Marísia, eu posso estar errada, eu acho que ela não morreu dos golpes, ela morreu afogada. Eles colocaram uma toalha, acho que na cara dos dois e tentavam jogar água, né? O legista, né, o Antônio Carlos Ferro, ele fala que a causa da morte da Marísia realmente foi o trauma, né, o traumatismo ali crânioencefálico, tanto que tem massa encefálica, tem pedacinhos do cérebro da Marísia na parede do quarto, né? Normalmente sai cérebro da gente pelo nariz, né? Quando a gente tá gripado, mas o da Marísia, coitada. Pois é, o dela saiu pelo buraco que fez a barra. Mas o que acontece? Quando você tá morrendo ali, tem aquela coisa que é o suspiro da morte, né? Que os seus músculos, eles relaxam e aí o ar que tá ali ainda armazenado nos seus pulmões, ele sai e aí você faz um barulho, um grunhido. Enquanto ele tava matando a Marísia, ela solta esse grunhido e ele fala, meu Deus, a mulher não morre. E aí a Suzane traz aquela jarra d'água, ele joga a água na cara dela e enfia a toalha dentro da boca dela pra ela parar de fazer barulho. Coitada. E aí foi assim que aconteceu. A mão dela tá machucada também. Porque ela coloca a mão na cabeça, né? Então, o legista, ele fala que pode ser ou
ou que ela tava dormindo com a mão na cabeça e aí na hora da paulada pegou no dedo e aí machucou, ou pode ser que na hora da paulada ela coloca a mão na cabeça pra evitar, né? Se proteger, né? Pra se proteger, exatamente. Então, Que dó, ou cara. pode ser tanto um machucado pelo local que tava a mão, como também pode ser um machucado causado ali em tentativa de defesa. Mas esse é o único machucado que é compatível com uma possível tentativa de defesa, porque eles não têm mais nenhum tipo de machucado que tenha mostrado que eles tiveram chance de alguma forma tentar se defender do que aconteceu ali. Foi um crime realmente muito brutal, né? Mas então acho que a galera já entendeu. Por que eles decidiram fazer esse crime também? Porque o namoro era proibido. Sim. Tanto pelo Manfred, pela Marísia, pela classe social deles. O Daniel era pobrinho, a Suzane era a patricinha lá. Pra quem não conhece, eles se conheceram no Ibira, né? É, foi no Ibira, porque daí o Daniel ele fazia aeromodelismo. Isso, aeromodelismo. E como que eles conheceram? Por causa do Andrés, o irmão da Suzane, porque ele ganhou um aviãozinho lá, ele queria fazer o aeromodelismo, aí por isso eles conheceram. Sim, o Daniel já era experiente, e aí eles se conheceram ali, e o Andrés começa a ter umas aulas ali com o Daniel, e aí nisso o Daniel acaba se aproximando, né, da família e consequentemente se aproximando da Suzane. Sim. E no dia do crime, ainda por cima, eles eram amigos, assim, eu não sei de quem partiu deixar o Andrés vivo, mas naquela época, pra quem não sabe, tinham lan houses 24 horas. Então, e era de costume deles já, às vezes, de frequentar esses lugares. Sim. Aí, por isso que o álibi deles deixarem o Andrés na lan house e depois irem pro motel, até que poderia funcionar. Sim. Porque foi o que aconteceu. Eles deixaram o Andrés vivo, mas largaram ele lá numa lan house por quase a noite inteira e só depois foram buscar. A delegada do caso, a Cíntia Tucunduva, ela fala que a tentativa, o excesso de tentativa da Suzane e dos irmãos Cravinhos de se mostrarem fora da cena do crime foi o que fez levantar toda a suspeita e foi o que fez a presença deles ser confirmada ali no local do crime. Porque eles tomam uma série de cuidados e eles vêm com a narrativa muito pronta e com o textinho decorado já. Sim. E aí nisso acaba ficando muito esquisito, porque, poxa, como que você lembra exatamente a hora que você veio em casa pegar dinheiro pra ir no motel? Como que você fala tão certinho assim, eu fui para casa, peguei o meu dinheiro, saí de casa, levei o meu irmãozinho para jogar, fui ao motel dar uma trepadinha, peguei o cupom fiscal e vim para a minha casa, sabe? É muito... Ninguém faz uma porra dessa. Não, tem coisas que a gente não lembra com tantos detalhes assim, né? São coisas corriqueiras assim. Então, nisso que olharam e falaram, uai, essa história tá mal contada. E depois da condenação, como eles estão aparentemente? Quanto tempo eles ficaram presos? Bom, o Daniel, ele pegou ali então, como a gente já disse, aquela pena de 39 anos e 6 meses, mas ele tá em regime aberto desde 2018. Então, ali ele ficou 16 anos preso. O Christian pegou 38 anos e 6 meses de prisão. Pelas minhas contas é que ele cumpriu 23 anos, o Christian. O Christian pegou 23 anos. O que foi feito foi uma atrocidade, foi um erro. Hoje a própria imprensa, pela minha atitude, fez com que eu ficasse com esse estigma. Mas eu pretendo, tenho muitos projetos do qual eu quero mostrar para a sociedade o que aconteceu realmente foi um erro. Eu espero que eu possa preencher um pouco do vazio que Deus deixei por muitos anos, mas espero muito mais a oportunidade, não só da minha família, mas de toda a sociedade, me dar a chance de reconstruir a minha vida, para que eu possa poder fazer também minha família feliz. Eu achei estranho, porque o Christian, ele foi considerado o que menos teve participação no crime. Pois é, e por que ele teve que cumprir mais que o irmão? Então, não sei se o fato dele ter sido tão bruto na hora de agredir a Marísia, se isso acabou pesando pra ele ficar mais tempo preso, ou se de repente... Ou por ele já ter histórico, né? Porque eu acho que ele já era fichado também, né? Antes.
Pode ser. Às vezes ele não era réu primário. Deve ser, então, pode ser. Ele foi solto, ele tá em regime aberto desde março de 2025. Desde esse ano. E a Suzane, dona Suzane, ela pegou 39 anos, só que ela tá solta desde janeiro de 2023. Só que soltos não quer dizer que eles estão 100% libertos. Eles estão em regime aberto, não é soltura 100%. O regime aberto, ele tem ali algumas limitações. Então, tem lugares que você não pode ir, tem coisas que você não pode fazer estando em regime aberto. O semi-aberto é quando você tem que sair da cadeia só para trabalhar e tem que voltar e não pode passar também o final de semana fora, né, da prisão. Não pode viajar, né? Não pode viajar, não pode fazer uma série de coisas. E o regime aberto é obrigado a trabalhar ou estudar, ou os dois. E tem algumas coisas que você não pode fazer. Você não precisa dormir na cadeia, você pode dormir na sua casa, só que tem limitações de lugares em que você pode frequentar. Então eles estão em regime aberto. Hoje em dia não estão 100% soltos, porque é assim que funciona o regime carcerário no Brasil. Antes da soltura, o preso passa pelo o regime fechado, que é na cadeia, o regime semi-aberto, que é quando você sai pra trampar e volta, e o regime aberto, que você sai da cadeia, dorme em casa, só que tem limitações de lugares. E aí depois você tá reinserido na sociedade e você tá livre pra cometer crimes de novo. Quer dizer, pra nunca mais cometer crimes. Pra você postar foto no Instagram. Esses tempos atrás aí o Christian Cravinhos estava lá postando no Instagram, cara. É um homem livre, né? Olha, um homem livre, pois é. Suzane tem um passado aí muito polêmico dentro da cadeia. Sim. Também. O Gugu foi na cadeia levar coisa pra ela? Foi o Gugu que deu umas máquinas pra ela? Foi o Gugu. O grande Gugu. Maravilhoso. Gugu. Como que tá a audiência? O Gugu foi visitar a Suzane. Suzane, na época, tinha um relacionamento com Sandrão. Sim. Que era a moça que mandava em Tremembé. A Suzane não é nada otária, né, cara? Ela gosta de poder. Então ela falou, vou ficar com essa maluca aqui. A Suzane, ela era muito criminalizada. Eu não sei, criminalizada não é a palavra. Muito condenada pelas presas por onde ela passava. Porque matar os próprios pais é um crime que é muito mal visto. Que nem criminoso aceita. Nem criminoso aceita, exatamente. Que aí já é pegar, né? Já é demais, assim, não dá. E aí, frequentemente, ela era maltratada dentro da cadeia pelas outras presas. Inclusive, tem um caso de que quando ela tava presa aqui pertinho da minha cidade, em Ribeirão, tinha ali a Maria Bonita, que era uma outra detenta, que encanou que o capeta tinha entrado no corpo dela e o capeta tava fazendo ela matar a Suzane. Ela falava, ó, o capeta vai me fazer te matar, eu vou te matar. A gente tá em pavilhões diferentes, mas eu vou te matar. Cruzes, que horror. E aí a Suzane fala, não, mas a gente tá em pavilhão diferente. Aí a Maria Bonita fala, não, a gente tá em pavilhão diferente, mas o capeta vai sair do meu corpo, vai entrar no corpo da sua parceira de cela e vai fazer a sua parceira de cela te matar no meu lugar. Cruzes. E aí a Suzane foi ficando com muito medo, né? Aí ela falou, nossa, eu preciso dar um jeito de ser transferida daqui pra ir pra outro lugar. E aí o que eu vou dizer aqui agora é fofoca contada por Ulisses Campbell, tá bom? Eu não posso afirmar. Se alguém quiser me processar, vai perder dinheiro, porque eu também não tenho dinheiro pra pagar. Mas Ulisses Campbell narra que Suzane seduziu um promotor corregedor. A Suzane seduziu esse cara, que é um cara que vai lá verificar como é que tá as condições da cadeia, se os presos estão tendo boas condições e como é que tá as coisas no geral. E aí ela seduz esse cara e ela fala, olha, você tem que me tirar daqui, você tem que me transferir pra outra delegacia. E aí ele fala, eu transfiro desde que você me dê um beijinho. Desde que você me dê essa bomba! É, exatamente. O cara querendo passar a pimenta na mulher, né, cara? Esse cara também não é bom das ideias. Exato. Ele é muito sedutora. Diz que se ela fica na sala com você, quando você menos espera, a carcinha já tá no chão. Que a mulher tem um poder de sedução ali que é assustador. O Silas já pode confirmar isso. Mas aí, ela já namorava Sandrão antes? E aí ela seduz esse cara, ainda não. Nesse momento, ela tava ali
ali na prisão de Ribeirão com a Maria Bonita ameaçando ela. Sim. E aí ela seduz esse cara e ele fala: eu te troco de cadeia se você me der um beijinho na cabeça. Que gostoso. Não na cabeça de cima. E aí a Suzane fala: tá bom, vou te dar o beijinho, mas então você me transfere primeiro. Depois que você me transferir, a gente faz ali. A gente faz um amorzinho. Nossa noite de amor. E aí ele consegue a transferência da Suzane pra Tremembé. E ele conseguiu o amorzinho? E aí ele prepara toda a sala dele com luz de velas e comidas e tudo mais. E a Suzane faz o quê? Vai lá e denuncia o cara por assédio. E aí o cara é afastado de seu cargo. Meu Deus, caralho. Nessa ela foi gênia. Exato. Mas então, beleza. Aí ela foi para a famigerada Tremembé. Chega em Tremembé, descobre que Sandrão manda naquele lugar e fala assim: alô, Sandrão, eu te amo. Na época, Sandrão estava ali num relacionamento sério com Elise Matsunaga. Grande mulher também. Grande mulher, grande currículo aí a Sandrão tem. Grande açougueira. A gente vai falar dela também. Vamos. Mas então ela se separa de Elise e aí começa o seu relacionamento com Suzane. E aí depois o Gugu vai visitá-las, entrega um monte de compacta print, máquina de costura, máquina de fazer fralda e tudo, dá um caminhão de presentes. Caminhão de prêmios do Faustão. Caminhão de prêmios do Gugu. E aí, por fim, Sandrão fica com as coisas e a Suzane, que as duas se separam, né? E a Suzane... Porra, a Suzane partiu o coração até era Sandrão, cara, que absurdo. Poxa, pois é, a Suzane não era flor que se cheire. Mas o que acontece? Por que a Suzane, né, comete isso aí de partir o coração de Sandrão? Porque na época a Suzane tava querendo ali a sua saidinha. Porque, pra quem sabe aqui, pra quem não sabe também, os presos, eles têm direito ali a 5 saidinhas por ano com a progressão de pena, né? Quando você já tá um tempo preso, você pode sair ali pra fazer os seus afazeres na vida em datas comemorativas 5 vezes ao ano. Só que pra isso a Suzane precisava de um lugar pra voltar. Precisava ter uma residência fixa. E ela não tinha. Porque onde ela poderia voltar pra casa dos pais? Só que ela matou os pais. Então quem que vai receber ela? Então, é que depois que os pais morreram, pelo que eu vi, o Andréas ficou com tudo, né? Sim. E era uma bagatela, assim, só de 10 milhões. Sim. Era uma coisa bem básica. Mas o Andréas não quis mais papo com a Suzane. Não. A partir do momento que ele descobriu que a Suzane estava envolvida e tudo mais, ele cortou laços. Então Cara, era isso que eu queria falar. O Andréas, com certeza, ele é um homem quebrado, psicologicamente. Sim. Com certeza. Porque no ano passado, o Geraldo Luiz, ele até foi atrás do Andréas porque surgiu uma fake news de que ele tinha sido encontrado na Cracolândia. Só que ele não foi encontrado na Cracolândia. Ele mora, não sei se hoje ainda mora, mas ele morava num imóvel abandonado da família. Abandonado da situação do jeito que tá, né? Porque se ele tá morando lá, ele não tá abandonado. Mas é uma chácara, acho que em São Roque. Posso estar enganado. Mas aí foi isso. Aí o cara, com certeza, ele não é bem das ideias. Ele até fez faculdade, acho que fez faculdade de química, se especializou e tal. Só que teve um momento que ele teve um surto que pode ter sido causado por efeito de entorpecente. Que ele foi totalmente alterado pra casa onde eles moravam, onde aconteceu o crime. E a mídia também faz muita pressão em cima do Andréas, né? E o que ele quer é esquecer tudo isso e seguir a vida dele, mas infelizmente é um fardo que ele vai carregar. Há uns anos atrás, ele até falou, a gente tem pendências, né? Ele e a Suzane. Só que, cara, ele deve ter pensado melhor. Falou, mano, o que eu vou querer com essa criatura? Tanto que também, recentemente, teve uma notícia de que a Suzane foi atrás do Andréas, levando o filho dela. Porque ela não teve nada com esse reitor, né? E também não ficou com a Sandrão. Mas hoje em dia, ela é casada com um médico. Sim. Ela é casada com um cara e teve um filho dele. E pra tentar amolecer o coração do Andréas, pra tentar uma reaproximação, ela levou o filho e o Andréas falou, saia daqui, você quebrou minha mesa. Ele não deixou, ele ameaçou ela ainda de chamar a polícia se ela continuasse importunando ele. Sim. E ficou nisso. É isso mesmo. Disse que naquele dia em que Suzane esteve aqui, ela não passou desse portão onde fica a casa do caseiro. Que foi aqui mesmo que o caseiro colocou ela pra correr. Essas são as palavras da esposa do caseiro. Disse que Andréas não quer ver Suzane von Richthofen nem pintada de ouro.
choro, que não chegou a recebê-la, não chegou a nem querer conhecer o próprio sobrinho, o filho de Suzane, que hoje tem mais de 1 ano de idade. Que daqui mesmo ela foi embora. Ela foi lá levar a sobrinha. Olha aqui, sua sobrinha, Andréas, perdoa eu. É um filho, eu acho que é um filho. É filho? Porque também surgiu uma fake news de que ela estava grávida e que o nome da filha seria Isabela, em homenagem a Nardone. Ah, é verdade, teve isso. Só que isso é uma fake news, tanto que o Ulisses, ele desmentiu isso falando que não. Ela sempre falava de ter uma filha chamada Isabela. Isso muito antes, tanto que a mãe da Isabela, ela ficou louca da vida também. Ela falou, cara, não precisa você homenagear minha filha. Quem faz homenagem à minha filha sou eu. Mas foi uma fake news. Ela deu esse depoimento falando que não quer assassina fazendo homenagem pra Isabela de maneira nenhuma. Ela ficou revoltadíssima e com razão, né? Eu também não ia querer Suzane homenageando minha filha que é vítima de um crime horroroso por nada desse mundo. Mas assim, realmente Andréas sofreu muito. E aí, por ela não ter essa casa pra voltar, né, a Suzane, não sei se esse foi o motivo dela ter rompido com a Sandrão, mas ela começa um relacionamento com o irmão de uma companheira de cela dela, que era o Rogério Olberg. Sério? O Rogério Olberg, ele foi noivo da Suzane por alguns anos. E assim, ela fez isso porque ela viu ali uma oportunidade de ter uma residência para poder fazer essas saidinhas. Então, todos os movimentos da Suzane são sempre guiados ali pelo benefício próprio, pelo interesse dela de alguma maneira. Então, Sandrão foi para conseguir poder dentro da cadeia. O corregedor lá foi pra conseguir sair da cadeia de Ribeirão, onde ela tava sendo ameaçada de morte. E o Rogério Olberg foi pra ela poder ter um endereço pra poder começar a fazer as saidinhas ali, pra depois também migrar pra um regime de prisional semiaberto. E aí, a família Olberg, o Ulisses Campbell também, ele fala que eles eram bem interesseiros. Fala que eles davam entrevista pra mídia, falando sobre Suzane, sobre os relacionamentos familiares da família Olberg com Suzane por meio de vendas de coisas. Então, tipo, você vem aqui na minha casa, eu te dou uma entrevista, só que a minha irmã, ela faz limpeza de pele. Então, você vai, fecha um pacote de limpeza de pele, que aí depois eu falo com você. Maravilha! É venda casada, tá errado? Exato. Eu faço aqui uma bugiganga, você vem comprar minha bugiganga e eu falo com você. Então era tudo nessa forma. E depois a Suzane... Então eu vou fazer a mesma coisa. Quem quiser fofoca, compre primeiro coisas da capivara.store. Boa! Aí eu faço fofoca. Boa, exatamente. Capivara.store, acesse lá. E aí depois a gente conta todas as fofocas, se você quiser saber. Mas enfim. E aí a família Olberg, depois que a Suzane consegue ali o benefício, né, do regime semiaberto, ela termina o noivado, porque já não é mais interessante pra ela. E hoje em dia ela tá aí casada com esse médico, já entrou em faculdade, ela já fez, se eu não me engano, ela fez turismo. Ela já era estudante de direito na época que ela fez a cagada, só que ela acho que hoje terminou. Ela não tinha terminado quando ela foi presa, né, que ela estudava na PUC, depois ela voltou pra faculdade de direito, eu não sei se depois ela fez turismo ou se eu tô confundindo as criminosas, se quem fez foi a Elise, enfim. É porque é muito crime, né, cara, a gente confunde, não tem problema. Suzane estudou, Suzane estudada, Suzane casada, Suzane com filhos, e aí ela vive hoje uma vida normal na medida do possível. Ela tenta ficar abaixo do radar, mas vira e mexe tem notícia dela. Sim, também ela não deixa de ser uma pessoa manipuladora, até porque ela fez aquele teste de Rorschach várias vezes pra poder sair, né? O teste de Rorschach, pra quem não sabe, é aquele teste de mancha, que você vê a mancha e fala, eu tô vendo uma borboleta. A outra mancha eu tô vendo um cavalinho. Só quer ver coisa bonita. Eu vejo um elefante, eu vejo uma girafa. Isso. Mas na verdade você tá vendo um bebê se afogando, sei lá. Isso. E aí ela não passava no teste de Rorschach quando ela tava presa. Ao contrário dos irmãos Cravinhos, Suzane tem fracassado em todos os pedidos feitos à justiça para alterar o regime de prisão. Ela tenta ganhar o direito de só dormir na cadeia. Então ela dependia desse teste para poder sair
sair para poder ter uma pena reduzida e ela não passava. Os advogados conseguiram as respostas do teste, passaram para ela essas respostas e mesmo assim o teste conseguia detectar que ela tinha essa mente manipuladora, narcisista, caraca, controladora. Então assim, mesmo com tudo que aconteceu, ela teve ali a sua pena abrandada, ela fez muitos trabalhos enquanto estava presa dentro da delegacia, porque tem isso também, quando você tá preso, você lá em Tremembé, dependendo da onde você estiver e de como é o seu regime prisional, você consegue trocar dias de trabalho por dias a menos na sua pena. Então ela trabalhava bastante pra cadeia e em troca disso ela teve bastante redução de pena. E também a justiça falou que não pode manter ela presa por tanto tempo, porque se fosse manter todo mundo que tem uns exames ali indicando que é psicopata, se fosse manter todo mundo preso que tem algum tipo de distúrbio, não ia ter cadeia. Ia ter mais cadeia do que casa no Brasil, porque é muita gente que ia ficar presa. Então, uma hora ou outra, ela ia precisar ser solta. Então, acabaram soltando ela. E aí, hoje ela tá aí, né, curtindo a Lili, que a Lili cantou. Lili cantou, que alegria. E em breve, também no dia 31 de outubro, na Prime, sai a série Tremembé, que é contando todos esses casos também do Ulysses Campbell, né, baseado nos livros dele. Então, provavelmente a gente vai saber de mais coisas aí, mais bastidores. Eu gosto que o Ulysses, ele é fofoqueiro. Sim! E ele é o fofoqueiro que traz ali a fofoca raiz. Então, ele fala quem que pegou quem que saiu com quem. Eu gosto desse tipo de fofoca, sabe? Eu estou com grandes expectativas aí. E quem tem medo aí de, mas o dinheiro dessas coisas vai pra Suzane de alguma forma? Não vai. É tudo fake news também essa história. Inclusive, os filmes lá que saíram, né? A menina que matou os pais, o menino que matou os pais, nada foi pra eles, não. Eles até receberam Lei Rouanet, sim, pra fazer o filme. Porém, Suzane e Cravinhos não receberam nádega de nádega. Isso. Quem faturou aí com a menina que matou os pais foi a mulher lá, como que ela chama? Ilana Casoy. Quem faturou com os filmes foi a Ilana Casoy, que foi a autora que escreveu os livros baseados nos atos dos processos. Então foi ela que ficou rica em cima disso. Suzane não ganha dinheiro em cima. A única maneira de Suzane faturar em cima do crime é se ela pegar e fazer, que nem acontece nos Estados Unidos, é fazer ali um livro falando da versão dela pelo ponto de vista dela. Isso ela pode fazer. Então, desde escrever um livro, fazer uma série documental e tudo mais, e aí ela consegue ganhar dinheiro em cima. Só que aí eu acho que se as vítimas, apesar que, né, as vítimas morreram, mas se tipo o Andréas processar ela, talvez ele consiga que seja derrubada a monetização aí, mas é uma chance dela ganhar dinheiro em cima. O Andréas, vocês estão ligados que ele tem o dinheiro que tem, ele tem herança. Sim. Só que ele é um cara que deve IPTU. A dívida dele é de pelo menos 500 mil, cara. Eu acho que o cara, ele deve ser tão quebrado, tão traumatizado, que ele não faz questão nenhuma nem de mexer no dinheiro. Sim. Coitado, cara. Ele... Tanto que no ano passado, eu tava vendo a matéria também, tem gente que fala que ele parece só esperar a morte aparecer. Imagina, cara, tipo, a guria destruiu a família inteira. Tipo, hoje ela vive bem. Claro que por causa da psicopatia dela, né? Porque ela não tem empatia, ela não tem sentimento por nada. Sim. Mas as pessoas ali da família, o que restou, ela acabou com tudo, cara. Acabou com tudo. Dá muita dó, porque você vê as fotos do dia do velório. Suzane tá ali pagando de boa moça, com seu cropped e a sua calça de cintura baixa, com a barriga de fora. E o Andréas, você vê que ele tá verdadeiramente destruído, assim. E todas as fotos que saíram do Andréas depois do crime, você vê que ele é um cara que se deteriorou, assim. Quebrado. Então ela conseguiu, ela manteve ele vivo, mas mesmo ele tá vivo, mas ele não tá ali. Não. Ele também morreu naquele dia, junto com os pais dele.
Mas é isso, né, Rafa? É esse o caso de hoje aí. Se tiver mais alguma atualização, eu acho difícil, mas sei lá, alguma nova notícia é capaz de a gente trazer aqui também, né, Rafa? Capaz da gente fazer aí uma parte 2. Se você souber de algum detalhe que a gente não mencionou, deixa aqui nos comentários também, que a gente gosta de ler comentários. Nos siga nas nossas redes sociais, Rafa Longini, Letícia Godoy, Instagram, também do nosso podcast aqui, o Não Te Contaram PDC, TikTok. Não Te Contaram PDC, nos siga lá, todos os links estão aqui na descrição, tá? Do Overmind, nosso cupom, não esquece lá de usar. E é isso aí, até o próximo episódio, galera. Muito obrigado pela sua audiência e tchau! Tchau!